Meus amados irmãos, professores e coordenadores de escola dominical do campo de Bangu, nosso abraço, a paz do Senhor. Estamos abrindo um trimestre para mergulharmos e estudarmos o livro de Jeremias. É uma riqueza o livro de Jeremias. A autoria da revista, pastor Clementino de Oliveira, nosso amigo, pastor na cidade de Guarulhos, São Paulo. E a primeira lição é o chamado de um profeta. Amados, como é interessante esse tema. Aqui vai nos mostrar como Deus chama alguém. E antes, porém, de nós discutirmos isso, eu queria só dar um pano de fundo sobre o livro de Jeremias. Jeremias é um profeta da região de Judá, da parte sul. Israel tinha sido dividido em duas partes, lá com Roboão e Jeroboão. E ficou 10 tribos para o norte, com capital Samaria, depois veio a ser Samaria, e as tribos do sul, Benjamim e Judá, a capital Jerusalém, e os filhos de Davi, a geração descendente de Davi, reinando em Jerusalém. No ano de 722, foi tomado o norte pela Assíria. Então o reino do norte desapareceu em 722. E o reino do sul vai ser tomado no ano de 585, definitivamente. Mas nós temos aqui o período em que o profeta Jeremias começa a alertar o povo. Jeremias é um profeta que, por incrível que pareça, vai ter um ministério de 40 anos, um ministério muito difícil, porque Jeremias era daqueles pregadores que pregava e não via ninguém se converter. Nós, como pastores, pregadores, quem faz a obra de Deus, coisa que a gente mais gosta é pregar e ver as pessoas vir à frente aceitando Jesus, tomando decisões. Jeremias, no seu ministério, ele fez isso durante 40 anos e não viu resultados nesse sentido. Provavelmente Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, não tenho dúvida que foram jovens que foram influenciados pela profecia de Jeremias. E talvez esses sejam os resultados mais palpáveis que a gente tenha. Mas isso é uma suposição quase que certa. Mas a gente não vê resultados de imediatos nas profecias de Jeremias, no sentido de conversões, de arrependimento. Ninguém se arrependia. Foram 40 anos falando e ninguém ouvia. Imagina o que é isso para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus que fala. Imagina você dirigir uma igreja 40 anos e ninguém se converter. Então eu queria deixar essa observação. A dificuldade que é fazer a obra de Deus. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é curtição. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é status. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é uma forma de ganhar dinheiro. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é um passatempo a mais, é um complemento na sua vida. Não, a obra de Deus é algo seríssimo. E o tema é o chamado de um profeta. Eu queria que você discutisse com seu aluno sobre esse tanto de gente que sai
por aí dizendo ter a chamada de Deus e não tem. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Levanta essa discussão. Tanta gente se dizendo profeta, homens de Deus, mulheres de Deus. Pessoas que se rebeliam, saem de igrejas dizendo que são ungidos de Deus. Não, Senhor. Deus tem um chamado com aqueles que são seus pastores, seus profetas, seus ungidos. Jeremias foi escolhido no ventre de sua mãe. E ele se viu pequeno. Uma das características de quem é chamado por Deus é essa, é que ele se sente pequeno, ele não se sente habilitado, ele não se sente pronto, ele sempre está com medo, com temor, com dependência de Deus. Nós hoje estamos cheios de gente aí de muitas convicções que se diz preparados. Não, Senhor. Quando Moisés achou que estava preparado, Deus o mandou para o deserto, que ainda faltava 40 anos de faculdade no deserto. Quando Moisés, depois de 40 anos no deserto, disse: Senhor, eu não posso ir, eu não sei falar, não tenho condições. Foi Deus que disse: agora sim você está preparado. Então Jeremias é esse homem que vai dizer: eu sou um menino, sou uma criança. Deus diz: não, Senhor, eu te ergui. Então discuta isso com seus alunos, sobre essa questão, que nós estamos tendo pessoas se intitulando obreiros e obreiras, líderes, pastores e pastores, funda igreja aqui e acolá. Então, um profeta, chamar de um profeta, primeiro ele tem que ser por Deus. Presta atenção nisso, discuta isso com o seu aluno. Como é que é um chamado de um profeta? Primeiro, Deus o chama. Segundo, a igreja observa e confirma que realmente ele é chamado. E terceiro, o seu líder vai ser direcionado pelo Espírito Santo, vendo o testemunho de Deus na vida dele, vendo o testemunho da igreja na vida dele. O líder vai confirmar a chamada desse homem, dessa mulher, para a obra de Deus. A obra de Deus é uma coisa muito séria, porque a obra de Deus, nós temos, e eu queria que se você discutisse com os seus alunos, os infiltrados do diabo no nosso meio. Sabia disso? Sabia que o diabo infiltra soldados dele no meio do nosso exército? Assim como nós infiltramos soldados nossos lá no inferno para arrebatar almas, o diabo também infiltra. Seria interessante, como dever de casa aí, você assistir o filme que eu sempre cito aqui na igreja, Os Infiltrados. É um filme fantástico para você fazer uma análise disso. A polícia de Nova York sendo comandado por um homem que foi preparado pelas gangues de Nova York, fazendo cursos, sendo preparado, assumiu a liderança para poder trabalhar em prol das gangues em Nova York. Até que a polícia começa a fazer o contrário, infiltrar um policial no meio das gangues para descobrir o porquê que as coisas nunca davam certo. Então assista esse filme para você ver, e ali você vai fazer uma análise de como o diabo infiltra soldados dele no nosso meio. E muitas pessoas se enganam com essas pessoas. Pregam por aí, são chamados até de homens de Deus ou mulheres de Deus. E depois vêm trazer escândalos e absurdos. Lembre-se de uma coisa: os escândalos e os absurdos que surgem no meio da igreja, de pastores e pastoras, obreiros, obreiras, não são verdadeiros homens de Deus, são pessoas infiltradas do diabo, que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar para produzir escândalo.
Homens e mulheres de Deus permanecerão firmes na sua jornada. Então discuta isso com o seu aluno. Sobre essa questão da chamada, você precisa ter um olho clínico, espiritual, ao ver as pessoas. Não com o espírito de julgamento, mas pelo Espírito de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, você tem essa capacidade de conhecer um profeta, uma profeta de Deus. Então, levante essa discussão, e eu tenho certeza que você vai trazer um enriquecimento, uma boa discussão saudável, salutar na sua classe, tá bom? Aí nós temos aí depois um profeta eleito por Deus, um profeta comprometido com Deus, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele tem que ser eleito por Deus, ter compromisso com Deus, e andar na vontade de Deus. Se não faz isso, não é profeta de Deus, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Então, amados, chame o seu aluno para discutir esses pontos que eu levantei aqui, e essa é a nossa simples palavra, porque o mais já está esboçado aí. Eu coloquei algumas coisas aqui, não vou trabalhar o que já está esboçado, Tá bom? Deus abençoe você e o nosso muito obrigado.